Pessoal, eu já sei que tá um pouco chato falar desse caso do Marcos Duval, afinal aconteceu a busca e apreensão ainda no sábado, no domingo, e hoje, no sábado, a gente está aqui trazendo o assunto do Marcos Duval ainda, mas é porque é necessário. Preste atenção aqui nesse editorial do jornal Metrópolis. E isso aqui é o estopim do porquê a gente precisa falar sobre esse tema ainda. Sem citar Duval, Dino disse em reunião ministerial que a Polícia Federal faria nova operação. Ou seja, aqui a gente vai levantar alguns pontos de reflexão. Vou ler um trecho da matéria só para você entender. Sem citar Marcos Duval, o ministro Flávio Dino afirmou em reunião ministerial na quinta-feira, ou seja, teve uma reunião do Lula com os ministros antes da operação do Duval, e Dino meio que querendo se gabar ali, soltou que faria uma nova operação contra os golpistas. E nessa reunião, depois, muitas pessoas ficaram cientes que poderia ser sobre o Marcos Duval, embora ele não tenha citado o nome. Sem citar o nome do senador Marcos Duval, o ministro da Justiça Flávio Dino afirmou durante a reunião ministerial, na quinta-feira, que a Polícia Federal faria em breve uma nova operação relacionada aos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Segundo relatos, ao menos 4 ministros presentes no encontro, Dino disse a Lula e aos colegas do governo que as operações vinham acontecendo diariamente e que ressaltou que uma nova operação ocorreria entre quinta e sexta-feira. A fala de Dino foi feita na reunião na parte da manhã, horas antes da investida contra o senador Marcos Duval. Aqui nos causa uma certa preocupação, e o motivo da gente estar falando novamente sobre esse assunto é a ordem veio do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Essa ordem chegou até a Polícia Federal, que é chefiada pelo próprio Flávio Dino. A grande questão aqui é as acusações e os documentos que o Marcos Duval colocou na imprensa, publicou, que eram da ABIN, eram relativos também ao Flávio Dino. Isso não o torna impedido de estar atuando em casos como esse? Ah, mas o Flávio Dino ele não vai estar... não estava ligado, a Polícia Federal atua independentemente. Não é assim que funciona. Você sabe que não é assim. Então, não haveria aqui uma suspeição em relação ao Flávio Dino por ser ministro da Justiça, uma vez que há sim acusações e pairam acusações sobre ele. E se fosse só o Marcos Duval, um caso isolado, mas não o é. São vários ministros, são vários deputados, são vários senadores que fazem essa acusação contra Flávio Dino. Então, a grande dúvida que o jornal Metrópolis levanta aqui para vocês é, de forma subliminar, estaria Flávio Dino usando a máquina pública para perseguir Marcos Duval, que é um desafeto político ou não? Esse é um ponto que a gente precisa levantar e a gente precisa discutir. E isso não pode ser feito num Estado democrático de direito. Ainda falando sobre o caso do Marcos Duval, que teve uma maior cobertura pelo jornal Metrópolis, o celular apreendido com o Marcos Duval tem supostas conversas com Alexandre de Moraes. E aqui é o ponto que é um tanto quanto interessante, no mínimo. A coluna teve acesso a mensagens de WhatsApp no celular apreendido do Marcos Duval, após a operação da Polícia Federal determinada por Moraes. Agora a minha pergunta para vocês é: como um jornal tem acesso a informações que estão sob sigilo e nas mãos da Polícia Federal? O celular de Marcos Duval está com a Polícia Federal. Como que a Metrópolis, como que a coluna teve acesso a essas imagens? O que dá a impressão, pra gente que é brasileiro, que a gente fica analisando tudo que está acontecendo, é que hoje eles soltam aquilo que eles querem que você veja. Ou seja, eles pegam pontos, isso aqui vai ser favorável ao governo. Solta para a mídia. Isso aqui não é, põe em sigilo, esconde, queima, elimina essas imagens, elimina essas informações.
Hoje, se houver uma determinação de que as imagens do Palácio Planalto efetivamente sejam entregues, será que as imagens encontram-se intactas? Será que ainda existem imagens intactas? Ou será que essas imagens não existem mais? Por que mesmo depois de uma determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o Alexandre de Moraes, essas imagens não foram todas liberadas para o público? Não foram todas liberadas para a imprensa, para o público? Isso é um assunto que ainda vai dar muita repercussão, ainda vai dar muito debate na política brasileira. Bora falar de CPMI agora, pessoal? É o seguinte, Estado de Minas, e teve um caso assim, um tanto quanto estranho dentro da CPMI. O presidente da CPMI, que é o Arthur Maia, ele foi indagado pela Damares Alves. Se houve um acordo para que o Mauro Cid e os aliados de Bolsonaro fossem os primeiros a ser convocados. Aí eles perguntaram se aconteceu ou não. E aqui eu vou colocar um trecho da fala da Damares, que eu queria que você prestasse atenção, e fiquem pasmos. Há um gabinete paralelo montado dentro do banheiro da sala de comissão, onde se teve uma reunião e chegou a essa conclusão, excluindo, preste atenção, a base de oposição. E aí você precisa entender que uma CPMI deve ter majoritariamente membros da oposição, é um instrumento da oposição para fiscalizar o governo. E aí, assim como fizeram na CPMI do Covid, vão emparelhar tudo. O PT já tem essa função. Mas na CPMI do Covid estava certo. Estava certo. Lá na CPI do Covid, a oposição era o PT e Bolsonaro era a situação. Aconteceu. Ou seja, não houve blindagem do governo. O governo respondeu por tudo da forma que tinha que ser. Tinha a maioria da oposição. O porquê que agora, num assunto tão grave como essa CPI do 8 de janeiro, eles querem blindar? Estranho, no mínimo, né? Presta atenção na fala da Damares aqui, que você vai ver o trecho aqui em que ela cita que há um gabinete paralelo no banheiro. No banheiro é um lugar para ser feito o quê, pessoal? Você sabe o que é feito no banheiro. Então, assim, é complicado a gente ter credibilidade nessa CPMI da forma que ela está se esposando aí frente aos brasileiros. Assiste esse trecho da Damares e eu já volto com mais conteúdo para vocês. Na verdade, eu quero um esclarecimento da relatora, inclusive para que eu tome a minha decisão com relação ao voto. A imprensa divulgou hoje de manhã, senadora, que há um acordo para que o coronel Cid seja o primeiro a ser ouvido. O cronograma de oitiva já foi divulgado, tem acordo, com quem foi feito o acordo, como eu não sei deste acordo, e isso vai implicar na minha votação agora, porque eu não acho que o coronel Cid tem que ser o primeiro a ser ouvido. Se for esse sentido, eu só queria saber. E aí, presidente, mais uma questão aqui para a gente se organizar. Para falar, o senador vai ter que se levantar e ir até a mesa, se inscrever. Nós vamos ter que nos organizar, porque eu acho que tem algumas questões que eu não estou entendendo. E semana passada também, senador, enquanto o senhor, presidente, dirigia a reunião, tinha uma outra reunião paralela ali. E daquela reunião, inclusive, muito acalorada, eu fiquei preocupada com o barulho, veio uma decisão da reunião do banheiro. Vocês perceberam que ela falou que veio uma decisão da reunião que aconteceu dentro do banheiro. É o nível Brasil, né? Da República de Banana, da republiqueta que hoje a gente vive. Então, que todas as conversas sejam feitas aqui no plenário, para a gente não ficar para ninguém ser excluído das conversas. Mas a minha pergunta agora relatora, é verdade que o coronel Cid vai ser o primeiro a ser ouvido? Há um acordo da senhora com quem foi feito e é necessário que ele seja o primeiro? Isso vai nortear a minha votação agora, inclusive. Obrigada. Senadora, deixa eu responder essa sua pergunta. Pessoal, mas agora nesse ponto eu queria que vocês prestassem atenção na resposta que o Arthur Maia deu. E eu achei interessante e vou ser honesto para vocês. Eu ainda estou num contexto aqui que eu estou tentando decifrar o Arthur Maia, eu tô filtrando o Arthur Maia para ver se a fala dele é só para parecer oposição ao governo
e fazer um aceno à oposição, embora ele vai estar sempre do lado da base do governo, ou se há uma, sei lá, alguma vontade mesmo por parte do senador em descobrir a verdade. Mas eu queria que vocês prestassem atenção nesse trecho da fala dele aqui, que eu achei interessante. Eu só estou tentando decifrá-lo ainda, mas a fala foi interessante. Senadora, deixe eu responder essa sua pergunta, porque quem vai designar a data da oitiva de cada um daqueles que forem convocados é essa presidência. Eu posso afirmar a Vossa Excelência de que comigo não há nenhum tipo de acordo dessa natureza. Então, fiquem tranquilos de que não há nenhuma conversa com essa presidência, que é quem vai designar a data de cada oitiva, de qualquer tipo de acordo que tenha se antecipado à decisão desse plenário. Então, eu achei interessante aqui, porque ele meio que jogou um recado, ó, não adianta que não vai ter acordo aqui comigo, com parte dessa presidência, não vai ter nenhum acordo nesse sentido. Vamos ver, vamos torcer para que a gente tenha realmente uma comissão independente e apure a realidade dos fatos, que é aquilo que o brasileiro quer saber, tá bom? Grande abraço, fique com Deus, espero que você tenha gostado do nosso conteúdo e a gente volta daqui a pouquinho, meio-dia tem mais editorial. É sábado, é domingo, é feriado, não tem problema. A gente vai cumprir o nosso papel aqui e vai estar com vocês, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e a gente volta. Meio-dia eu tô aqui com vocês. Grande abraço.